Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus neste dia, 25 de janeiro de 2025. Inicialmente, para que a gente possa seguir o nosso devocional, eu faço uma partezinha aqui para poder celebrar, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, pela vida do meu amado e estimado amigo, e irmão também, podemos dizer assim, Torres, também conhecido como Rogério para uns e Torres para outro, que mora lá na cidade de Porto Velho, um pernambucano, como poucos que eu já vi. O Torres é alguém muito importante ali na nossa vida ali, porque em momento de uma grande dificuldade, ele se tornou um amigo muito valoroso, muito prestativo. Alguém que nos ajudou a sair do fosso de um buraco de uma forma silenciosa, de uma forma discreta, sem grandes alardes, mas a sua presença, a sua amizade, a sua preocupação, todos chegaram ao nosso coração ali. Então, alguém muito especial, ele e a sua família ali, com a sua esposa Dona Clécia, pessoas que têm momentos de grande importância na nossa vida, e a gente vem guardando isso, a gente vem mantendo isso, apesar de hoje estarmos bem distantes, ele na cidade de Porto Velho e eu na cidade de Belém. Mas, Torres, receba aí o nosso carinho, receba a nossa alegria, É muito prazeroso, muita gratidão damos a Deus pela sua vida. Peço que o mesmo que Deus, por exemplo, o contato que Deus, essa boa vontade dele, ter colocado à minha disposição, que coloca à sua disposição para que você tenha, vamos dizer assim, um interesse maior e um prazer maior em buscar no Senhor um direcionamento de vida, tá certo? Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa valorosa, E você merece não é que você mereça tudo de bom, mas peço ao Papai do Céu que você possa receber tudo de bom, toda alegria, toda a sua boa vontade de cuidar dos seus filhos e que você possa ser filho de Deus. Muito obrigado. Você é um irmão pra gente e a gente fica muito feliz. Feliz aniversário, meu irmão, que Deus te abençoe ricamente, que teu coração seja entregue nas mãos dele, tá bom? Então hoje a gente vai continuar a nossa meditação, capítulo 10 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, e vamos tomar como referência o versículo 13, e nele diz assim: Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou o espírito dos mortos. Esse capítulo que a gente vai meditar, essa parte em específica, esse capítulo ele traz sobre a morte de Saul. É importante a gente entender que no livro de Crônicas agora, o autor ele está escrevendo para quem está vindo do cativeiro. E quando a pessoa está vindo do cativeiro, ela vem naquela expectativa, ela vem numa mistura de esperança e desesperança. Desesperança pelo seu sofrimento, pelo que vai encontrar, as dificuldades, mas a esperança porque é uma reconstrução da vida. E o autor do livro quer dar uma esperança, porque quer direcionar ele para entender qual a relação ele deve ter com o nosso Senhor, com o nosso Deus, aqui no caso chamado apenas de Deus, e a gente hoje tomando muito como referência Jesus Cristo, que é o seu Filho, qual a relação ele deve ser construída e onde é que se perderam aquele povo para ter chegado àquela situação de ter sido espalhado ou ter sido levado a cativeiro, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. Então, esse é o foco. Então, a história aqui, ela acaba se resumindo. Então, o autor pega a história do personagem, no caso Saul, e resume. Essa história a gente vê muito claramente lá no livro de Samuel, muito claramente assim, de forma bem visível. A gente vê no livro de Samuel. E baseado nesse fundamento, e baseado nos nossos devocionais, se você for procurar a nossa playlist, você vai ter esse primeiro livro de Samuel, lá o capítulo 31. Você vai ver o devocional com o título 1 Samuel, capítulo 31. Acho que foi no dia 5 de novembro que eu fiz esse vídeo. Você vai tomar o paralelo do que a gente fala aqui com o que fala lá, de repente, complementação. Para que você possa lembrar, esse livro de crônicas, ele é também chamado de Paralipômenos, Porque ele tem uma tendência a acrescentar fatos e relatos que, em tese, não foram tratados nos livros de reis, ou naqueles livros lá de trás, e, de repente, surge uma cerejinha do bolo, surge algo mais aqui, tá bom? Então, nós temos aqui que Saul, ele morreu, porque nós estamos tratando da morte dele, por ele ter sido infiel. E ele faz uma referência direta, porque Saul foi consultar o espírito de mortos. Aqui é uma visão do autor, porque, na verdade, ele resume, ele centraliza aqui. Na verdade, não é que esteja errado, porque Saul, de fato, foi consultar o espírito dos mortos. Mas a decadência de Saul não começa exatamente aqui. Ele começa lá no capítulo 13, Você lembra quando os israelitas iam ser atacados pelos filisteus ali? E aí Samuel pede para que Saul espere a chegada dele lá. Ele, quando vê todo o inimigo cercando ele, ficando mais próximo, e os homens dele praticamente o abandonando, o que ele faz? Ele não vou dizer na sua impaciência, mas na sua insegurança, na sua inquietude, no seu medo, Vendo todo o movimento ali que o cerca, sendo desfavorável a ele e, por consequência, desfavorável ao seu exército, ele vai e numa atitude
Hoje a gente pode falar de precipitação, mas uma atitude de precipitação, porque na hora que ele faz assim, ele demonstra, ele direciona para a falta de confiança no Senhor, ou seja, que ele não há plenitude de confiança, aí ali o próprio Senhor se desagrada dele e Samuel marca ali com ele, já dizendo que ele não reinaria mais e tal, e que o Senhor já começaria a trabalhar em um novo, que no caso é o próprio Davi que vai aparecer. Então nós temos essa marcação. E aí, para piorar as coisas, durante essa relação de idas e vindas, né, de fidelidade e infidelidade a Deus, Saul vai, vamos dizer assim, se precipitando, e a partir do momento que o Senhor levanta, ou se sinaliza que Davi será o seu substituto, ou seu sucessor no trono, ele o tempo todo ele começa a, vamos dizer assim, a perseguir aquele que o Senhor ungiu ali como rei, né, e que aguardava simplesmente o sinal do Senhor para que pudesse assumir. Então Saul coloca nisso, aí ele traz essa história da médium, né, da adivinhadora, da médium, sendo que, fazendo com que ela tenha trazido o espírito de Samuel, né, Samuel ali, e que há um grande debate teológico, mas porque segundo a ideia dos crentes, a ideia não, segundo o raciocínio trazido pela própria Bíblia, o entendimento, nós não falamos com mortos, né? Não temos essa comunicação com mortos ou com espíritos que desencarnam, assim como tem, por exemplo, no Espiritismo. Nós não recebemos esse tipo de revelação dessa forma. Não temos. Mas aqui essa discussão ela não se encerra simplesmente assim, porque claramente e tal, e eu estou dentro desse grupo, ou dessas pessoas que entendem que de fato foi o Espírito de Samuel. E aí seria contrário? Não, o Senhor, o Deus ele tem suas razões, tem sua soberania, e tem certas coisas que ele vai efetivamente executar e fazer, e a gente vai ficar incompreensível, ele não nos explica as razões, mas a soberania dele ali estabelece e fez. Então, mostra que Saul, ele morre em combate. E aí esse capítulo aqui, ele vai mostrar isso. O problema dele ter morrido em combate, o problema dele ter decaído é que ele tirou esperança da própria família dele, porque quando você vai lá no versículo 2, ele diz assim, mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Mostrando pra gente, dando direcionamento, fazendo, diz assim, olha, tenha atenção, se você é cuidador da sua família, se você é zeloso, se você tem essa responsabilidade, cumpra a sua responsabilidade, porque se você cair, e da forma como você está caindo, você poderá arrastar toda a tua família para maldição, no sentido, eu gosto sempre de separar, há uma vinculação muito que a morte física representa um abandono do Senhor em relação aos seus filhos, né? Veja só, você pega aqui especificamente com Jonatas. Jonatas era alguém que tinha uma relação verdadeira, uma relação de fidelidade com o filho do Senhor, que era Davi. Jonatas era alguém que, mesmo participando da linhagem real, ele já aceita que Davi seria o sucessor do seu pai, ele desejando apenas ser um corregente no reino de Davi, já tinha estabelecido, inclusive por várias vezes, ele atende ao propósito do Senhor, ele, vamos dizer assim, obedece, ele põe a sua vida em risco para que possa defender, vamos dizer assim, o ungido do Senhor. Então, e ele morre aqui claramente, e ele morre assim como seus irmãos. E logo se associa que essa morte física representa uma própria morte espiritual, um próprio abandono do Senhor. Por vezes não tem nada a ver com isso. É bem verdade que há mortes que claramente é em desobediência e é uma afronta e vamos dizer assim, uma demonstração clara da ira do Senhor contra aquela pessoa. Quando a gente olha a própria história de Josias, ali em Reis, a gente vê que quando o Senhor vai destruir ali, vai exercer a sua ira sobre Judá, porque proveio de Manassés, a gente vê que Josias ele morre, mas ele morre de uma forma diferente, separado, para que ele não fosse envergonhado. Para que ele não fosse envergonhado. Então, a gente vê por aí que nem sempre a morte representa exatamente o afastamento do Senhor, mas que os seus ditames devem ser cumpridos e passam por aquilo, mas deixa sinal que a gente pode ser pedra de tropeço, a gente pode ser, vamos dizer assim, impedidor de realização de sonhos e de bênçãos na vida da nossa família. E o que fica efetivamente, como o próprio o versículo diz, e vai complementar lá no versículo 14, diz assim, ó, que ele, quando fez isso, a ira do Senhor se desceu sobre ele, porque disse assim, ó, em vez de consultar o Senhor, por isso Deus o matou e entregou o reino de Davi a Davi, filho de Jessé. Ou seja, no final, ele conclui que a queda de Saul, apesar de ter começado lá naquele momento, que nós citamos que lá no capítulo 31 do livro de Samuel, né, capítulo 31 do livro de Samuel, esse fato que eu havia comentado está lá no capítulo 13 do livro de Samuel, que também é objeto dos nossos devocionais, você olha aí nessa playlist chamada Devocional Talismã, e deixa claro que quando a gente se distancia, quando a gente não quer obedecer, quando o Senhor sinaliza, quando o Senhor dá as oportunidades, algumas vezes que o Senhor simplesmente executa a sua justiça, outras vezes não. Ele vai recorrentemente tentando te realinhar no caminho dele, tentando te direcionar, ou seja, colocando teu coração para que você possa ter um encontro verdadeiro no Senhor, mas você acaba
resistindo àquilo que deveria ser uma graça irresistível, né? Aí a gente entra sempre naquelas discussões, se a pessoa pode ou não resistir à ação do Senhor, ao chamado do Senhor, tá bom? Fica na graça de Deus Pai, meu irmão, nesse sábado, que a tua vida seja abençoada, cuida, olha para esse texto, olha principalmente pela morte dos filhos do rei Saul, como algo em que você, um sinal em que você, da tua responsabilidade em relação à tua família, aos teus filhos, e ainda mais se teus filhos forem crianças, né? Precisam ser educados, ensinados no caminho do Senhor, para que não se aparte do caminho dele, e que a tua casa seja, vamos dizer assim, seja preenchida de bênçãos e de proteção do Senhor, tá bom? Que o Senhor possa te cuidar, meu querido irmão.